tenham surpreendido aquelas pessoas que talvez não imaginassem que um presidente da República, no exercício do cargo, fosse utilizar de uma maneira tão escrachada a defesa, praticamente a defesa de um autogolpe, né? Tem aqui, hoje, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas. Tem uma coisa que me chamou a atenção nas falas do presidente. Ele disse que amanhã, por exemplo, ele já anunciou que vai chamar a composição, vai compor o Conselho da República. O Conselho da República é um grupo formado por personas estratégicas dentro do poder republicano, dos poderes republicanos, né? E, se a memória não me falha, isso só foi acionado uma vez nos últimos 30 anos, que foi para definir sobre aquela intervenção no Rio de Janeiro. Se a memória não me falha. Se a memória não me falha, foi isso. Isso aqui, o Conselho da República é um órgão consultivo, né, que lida com algumas referências, como a decretação do estado de sítio, sobre intervenção federal, que foi o caso lá no Rio de Janeiro. Então, eu não sei qual é a leitura da figura que nós vamos conversar agora. Nós vamos conversar durante 3 blocos sobre esse dia 7 de setembro, obviamente, sobre os detalhes, as nuances a respeito desse dia, com o sociólogo, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, professor Nilson Euclides, com quem eu divido a tela. Professor, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista, professor. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Bom, professor, o que eu acho que é algo essencial para que nós não fulanizemos o debate, mas a gente precisa dar uma repensada na ideia de democracia que nós estamos assistindo agora. Me parece que há uma deturpação da ideia de democracia. Afinal de contas, o senhor, quando vê o presidente da República discursando da forma como discursou, os seus apoiadores atentando contra o Supremo Tribunal Federal, que democracia é essa, professor? Nós estamos mais democratas? Não, absolutamente. Nós estamos passando por um momento trágico da vida brasileira e é bom que a gente pontue 2 coisas aqui que eu acho que são importantes nesse momento. Primeiro, que nós estamos dentro de um processo de golpe. Isso não há dúvida nenhuma. O presidente já vem numa crescente e ele está, obviamente, nós não estamos falando de um golpe historicamente conhecido, como a gente já assistiu, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, mas é um golpe que se dá, que tenta, através do processo de corrosão das instituições, se instalar de forma, digamos, homeopática, como diria o professor Villa. O segundo momento é que o presidente fala e se baseia numa parte de apoiadores, não é a população brasileira, não é o povo brasileiro. A gente precisa ter muita consciência disso. As pessoas que estão endossando essa posição radical do presidente da República não representam o povo brasileiro. Pelo contrário, a grande maioria do povo brasileiro tem outras preocupações do que se inserir ou entrar numa aventura nos moldes do que o presidente da República nos coloca com um único objetivo, é de manter a sua sobrevivência política e o seu projeto de poder. Não há nada além disso. Professor, tem pessoas, quando ouvem o senhor falar a respeito de golpe, como eu também falei no início do programa, na abertura do programa, elas estranham. Elas falam assim, mas como vocês podem falar em golpe se o homem está no poder? O que o senhor responderia para essa pessoa, professor? Primeiro que nós estamos falando de um golpe que não aconteceu, é um golpe que está em processo. E independentemente da pessoa ter sido eleita, ou de forma direta ou não, quando esse mandatário, quando esse chefe do Poder Executivo começa a atentar contra os outros 2 poderes instituídos, esse processo de corrosão e de ataque diário a esses outros poderes, inclusive com o pronunciamento de hoje, que foi o mais grave de todo esse processo, nós estamos dentro de um processo de golpe.
o que não significa que esse golpe virá ser concretizado. Há uma diferença. Nós estamos falando aqui não é de um golpe clássico de tomada de poder. Nós estamos falando de um processo, de um chefe dos três poderes da República que se arvora, né, por uma base, uma parcela da população, e começa, então, a partir do poder que ele tem, que lhe foi dado pela Constituição, a atacar os outros três poderes, de forma incisiva. E, ao fazê-lo, esses outros dois poderes não terem respondido ainda à altura do que é necessário, esse tipo de avanço, nós estamos sim, dentro de um processo. É preciso diferenciar. Se o golpe vai ser concretizado e terá sucesso ou não, eu particularmente não acredito. Não vejo disposição, não vejo competência nem liderança do presidente da República em se instituir um golpe, mas que que nós estamos dentro de um processo que tem como objetivo final o golpe, de tomar o poder, de retirar os outros dois poderes da República e instalar no Brasil o poder do presidente da República de forma arbitrária, isso aí não há a menor dúvida. Agora, existe um longo caminho a percorrer. Eu acho que mais importante, como já alguns outros analistas disseram, não é o 7 de setembro, não são as bravatas do presidente, mas será o dia 8, 9 e 10 de setembro e daí por diante. Porque esses ataques não vão cessar, a menos que as instituições e a sociedade brasileira organizada, consciente, coerente, se organize e impeça o avanço cada vez mais dramático desse cidadão que hoje ocupa a presidência da República, as instituições republicanas. Aliás, professor, para fechar esse assunto golpe, eu vou lembrar aqui que na Venezuela, por exemplo, nós tivemos algo talvez um pouco menos processual, mas também é algo semelhante. Chegou à presidência por meio do voto democrático e depois fez o que fez, né? A questão da chegada ao poder é uma etapa vencida no processo. Nós estamos falando agora do exercício efetivo do poder. Nós temos na liderança, ocupando o cargo de presidente da República, uma pessoa que não tem carinho, não tem amor, não tem zelo pelas instituições democráticas. É simples assim. É simples, o fato é esse. O presidente da República não gosta da democracia. Ele não gosta dos... Na verdade, é o seguinte, nós estamos falando de uma pessoa que tem um déficit intelectual. Ele tem uma dificuldade muito grande para entender. Hoje mesmo, na fala dele, ele estava falando do chefe do Poder Judiciário, do STF, como se o ministro Fux fosse o chefe do... Não existe isso, ele não entende como funciona a organização, os poderes. É uma pessoa que tem dificuldade de se expressar. E ainda bem, sorte nossa, que ele é um despreparado, é um desqualificado, intelectualmente falando e moralmente falando. É uma pessoa que não possui valores republicanos, democráticos. É só a conversa, é o discurso vazio e de incentivar o conflito entre os brasileiros, entre povos, entre pessoas que têm posições ideológicas e políticas diferentes, mas que historicamente sempre conviveram, né? Sempre conviveram em períodos de disputa eleitoral. Mas hoje a gente vê, sentado na cadeira de presidente da República, uma pessoa que está preocupada com uma coisa só. O problema do Bolsonaro e a questão da instalação desse processo, desse golpe que ele pretende, é um só. É o que vai acontecer com ele depois que ele sair da presidência da República. É só isso. Olha, tem aqui uma fala do Luiz Carlos, ele diz o seguinte: se o presidente Bolsonaro empregasse toda a sua energia para pautas positivas, fortalecer a economia, baixar o custo de vida, oferta de mais empregos, a coisa estaria menos feia, professor. É o que diz o Luiz Carlos aqui. Esse é o grande problema. Você tem um presidente que ele é refém de um Congresso que negocia, que faz com ele, obviamente, qualquer tipo de negócio para poder mantê-lo no poder. Ele é um presidente que não tem apoio popular, ele pode se esconder nessa bolha que o coloca ali como defensor da liberdade, mas essa bolha não ultrapassa 25% dos eleitores do Brasil. Então ele é um presidente com baixa aprovação, um governo que é pífio, cercado de pessoas incompetentes, e, por outro lado, ele tem uma lista de crimes cometidos no exercício da presidência. É disso que nós estamos falando. Tem aqui, professor, me perdoe, que eu vou precisar fazer um intervalo agora, mas tem aqui a observação de uma telespectadora, não se identificou, mas ela diz o seguinte: não tenho partido, mas o Supremo está precisando de um choque. E aí, professor, eu queria que depois do intervalo que nós vamos fazer agora, o senhor falasse a respeito da atuação do Supremo. E aí a gente
Vamos fazer o intervalo agora, professor. E depois do intervalo, o professor Nilson Euclides vem conversar conosco, continua conversando conosco a respeito do trabalho do Supremo Tribunal Federal, essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Tem